Explicando brevemente como é que o circuito funciona. Bom, esse circuito com 555, ele está na forma de configuração astável, com controle independente do tempo de carga e descarga do capacitor, permitindo o ajuste da largura de pulso, que é o duty cycle. O pino 8, que é o VCC, e o pino 4, reset, estão no VCC, mantendo o CI 555 ativo. O pino 1 está aterrado, e o pino 3 é a saída PWM. O pino 6, que é o threshold, e o pino 2, que é o trigger, estão interligados, funcionando juntos na detecção dos níveis de tensão para carregar e descarregar o capacitor. O pino 7, que é o discharger, é utilizado para descarregar o capacitor de temporização. Agora a gente vai destacar aqui a rede de temporização, que é basicamente esse pedaço aqui do circuito. Bom, o potenciômetro aí de 100K linear, em conjunto com os dois diodos que estão em antiparalelo aí, permite controlar independentemente os tempos de carga e descarga. Um diodo conduz durante o carregamento do capacitor, caminho de carga, que vai descer aqui a corrente, né? Quando essa resistência estiver muito alta, ele vai permitir que a passagem da corrente venha por aqui, carregando o capacitor. Quando a corrente estiver baixa, a resistência estiver baixa, a passagem da corrente vai se dar pelo outro lado, de forma que o capacitor não se carrega. E aí, ocorre a descarga do capacitor. O capacitor aí, perdão, o resistor de 1K, que está em série no esquemático, protege o circuito contra sobrecorrentes. O capacitor de 10 micro, que está ligado nos pinos 6 e 2, é um capacitor de temporização, que vai determinar junto com os resistores e o diodo a frequência de oscilação. Você mudando aqui os capacitores, você consegue alterar a frequência que eu estabeleci aqui pelos cálculos em torno de 1 kHz, mas você pode precisar de outra frequência. Então, resumindo, a depender da posição do potenciômetro, eu tenho carga ou descarga do capacitor em determinado nível, e isso vai determinar o tempo de ciclo. Então a gente vai variar o duty cycle em torno de 1 a 99%. Alguns outros elementos aqui que vocês vão encontrar são capacitores de desacoplamento, que esses capacitores menores, eles têm a função de, pense assim no capacitor, ele só deixa passar pulsos ou corrente alternada, né? Ele não deixa passar corrente contínua. Ele é aberto para corrente contínua e fechado para corrente alternada ou pulsada. Esse é um vídeo mais longo, projetado aqui mais para o YouTube. Então, vamos lá. Vou especificar melhor, né? Como é que vai funcionar? O pino 3 começa em nível alto, então o capacitor começa a se carregar através do caminho que inclui um dos diodos, como discutido anteriormente, com base na posição do potenciômetro. Quando a tensão no capacitor atinge 1/3 de VCC da linha mesmo, que eu estou alimentando com 12 volts, por exemplo, ou 5 volts, tanto faz, existe um comparador interno, né? Que é um amplificador operacional, que vai acionar o pino 7, o pino de charge, que conecta o capacitor ao GND através do transistor interno. Também tem transistores internos aí. Inclusive, se eu não me engano, são transistores Darlington. O capacitor então descarrega por outro caminho, que inclui outro diodo e o outro lado do potenciômetro. Quando a tensão cai a 1/3 do VCC, o ciclo se reinicia. E é assim que o 555 gera essa onda aí, quadradinha, tão utilizada na eletrônica. A frequência vai ser determinada aproximadamente por 1 dividido por 0,693 vezes resistência de carga mais resistência de descarga vezes o valor do capacitor.